Como é que a gente aprende a separar as coisas que prestam daquelas que não prestam, gente? Tem duas maneiras. Uma delas é que pela comunhão com Deus, por você estar em oração, por você cultivar dentro de você o desejo de não ter nenhum envolvimento com o que é mal, na sua luta para não se envolver no pecado, no grande pecado e no pecado pequeno do dia a dia. Não estou dizendo que consiga, estou dizendo que luta. Aqui a luta vale mais do que o conseguir. No momento em que você se empenha para não se envolver em nada do que é mal, não é? Deus lhe dá uma graça, que é de, por estar em comunhão com Ele, você ter uma intuição purificada pelo Espírito Santo, que se chama discernimento. O que Deus faz com o homem e com a mulher que se converteu a Ele e que Ele, o Senhor, converteu e mantém na sua presença? Deus dá a essa pessoa capacidade de discernimento. Dá o dom do discernimento dos Espíritos. Você já deve, em algum momento da sua vida, ter vivido esta graça. De se deparar com uma situação que você não sabia explicar, mas que você tinha certeza que não deveria se envolver com ela, porque algo que você não sabia o que era, estava errado. Havia algo de mal naquela situação, você percebia isso, apesar de não ter sinal nenhum que demonstrasse, e apesar de você não saber explicar para os outros o porquê que você acreditava que aquela situação era ruim. E aí você foi fiel, não se envolveu e lá na frente tudo se mostrou do jeito que você tinha percebido. Graças a Deus você não se envolveu. O que foi que você teve? Você teve um discernimento. O Espírito Santo agiu em você de uma maneira que ele purificou a sua intuição. Purificou-a de uma tal maneira, converteu-a num carisma. O discernimento dos Espíritos é um dom pelo qual o Senhor, naquele momento, nos faz saber se algo vem de Deus ou se algo não vem de Deus. Se aquilo vem de Deus ou se aquilo vem do maligno. É algo que você descobre sem ficar refletindo, sem ficar pesquisando. É imediato, é uma luz que se acende dentro de nós. A quem Deus dá isso? A quem anda com Ele, em comunhão com Ele, sem querer se envolver no mal. Esta é uma maneira. Qual é a outra maneira de a gente aprender a separar o que presta do que não presta? Experimentando as coisas. Colocando as coisas à prova e ficando somente com aquilo que é bom. Quando a palavra de Deus nos diz para a gente experimentar tudo e ficar somente com o que é bom, ela não está dizendo que nós devemos entrar em todo tipo de situação. Porque ninguém precisa entrar dentro de uma fogueira para descobrir que ela queima. Tem situações, gente, que são óbvias por si mesmo, e se você entrar nelas, você vai se queimar. Se você está vendo que aquilo é ruim, você não precisa provar no sentido de saborear para você descobrir que não presta. A palavra de Deus, ela nos diz que não existe sabedoria na experiência do mal. Você sabe que é mal, então não experimente, meu querido. Agora, se você não sabe e vai precisar ali pôr a mão para descobrir, a palavra de Deus nos diz: experimente colocando à prova aquelas situações. Prove aquele relacionamento. Coloque à prova. Coloque à prova este negócio. Coloque à prova esta decisão. Busque ajuda na escolha que você vai fazer. Procure pessoas sábias, pessoas orantes, pessoas de Deus, para que ajudem você nesse discernimento. É importante a gente colocar à prova certas escolhas que nós vamos fazer. E Deus mesmo vai nos responder em oração. Quando aparece na nossa vida alguma causa importante,
alguma questão que demanda da gente uma escolha que pode afetar a nossa vida e a vida daqueles que convivem conosco, é muito importante a gente apresentar esta questão a Deus e aguardar em oração a resposta de Deus. As coisas importantes da minha vida eu procuro sempre discernir. Eu sou uma pessoa de Deus, com todas as falhas que eu tenho, com todos os pecados que eu carrego, mas eu sou um homem de Deus. E eu luto para ser um homem de Deus. E eu estou sempre assim insatisfeito comigo, porque eu sempre quero dar mais para o Senhor. Quem conhece a minha história sabe que quando eu entrei na Canção Nova, uma das coisas que eu tinha em mente era ser padre. Porque eu queria ser todo para Deus. E Deus teve trabalho de me convencer de que para ser todo dele não precisa ser padre. Porque essa era a minha vontade, mas não era a vontade de Deus. Mas como eu achava que a totalidade da minha entrega passava por isso, eu precisei chegar perto, eu precisei experimentar, eu precisei pôr à prova. Cheguei a entrar para o seminário, fiquei 1 ano e 6 meses no seminário e a Canção Nova me acompanhando. E ali fazendo esse discernimento junto comigo, porque ao mesmo tempo em que eu estava ali colocando à prova esse caminho, eu apresentava a Deus em oração as minhas escolhas, aquela situação, e aguardava de Deus a resposta. Até que um dia, pela boca de uma pessoa muito querida e muito sábia, dentro da comunidade Canção Nova, Deus me mostrou que não era esse o caminho. Mais tarde eu vim a me casar. E quando eu estava prestes a me casar, conversei com a minha esposa, porque dentro de mim ainda existia assim, aquele desejo, e existe, né, aquele desejo de sempre ser mais de Deus. E eu me perguntava, mas será que Deus não me quer exercendo aí as funções de um diácono permanente? E perguntei para minha esposa se havia abertura no coração dela para que o marido dela fosse um diácono permanente. E a minha esposa, que é uma mulher de Deus, me respondeu: se for essa vontade de Deus para a sua vida, eu estou com você. E eu comecei a fazer ali um caminho e buscar um discernimento e abrir para a comunidade. Abrir para aquelas pessoas cuja palavra seria importante na minha vida neste sentido. E conversei com o Eto, conversei com o Monsenhor Jonas, conversei com a Luzia, que me apoiaram integralmente e me acompanharam em oração. Mas nesse tempo todo, eu ia ali orando e pedindo a Deus que me mostrasse a vontade dEle, porque eu tenho aprendido a não querer fazer os meus desejos se realizarem. Eu tenho os meus desejos, é claro, mas eu tenho procurado antecipar os desejos de Deus aos meus. E ouvindo o Senhor, Deus foi modelando o meu caminho, foi me respondendo, foi me mostrando que não é isso que Ele está querendo para mim. Ele quer o meu serviço, mas não desta maneira. E aí Ele fala com a gente por meio de fatos, Ele fala com a gente por meio daqueles que nos acompanham, Ele vai colocando dentro do nosso coração uma clareza de que foi bom esse desejo, motivou a gente para frente, não é? A sermos mais do Senhor, mas mais importante do que fazer algo bom para Deus é fazer o que Deus quer. Então veja, meu querido, nesse dia de hoje, uma das coisas mais importantes que você pode fazer é apresentar as causas importantes a Deus e esperar no Senhor a resposta. Isso nas grandes e nas pequenas coisas. Porque é assim que um homem de Deus se move. Um homem de Deus, ele é movido pela fé. E ele é conduzido pelo Espírito Santo. O que é que põe uma pessoa orante para frente? Algo chamado fé. A fé é uma certeza a respeito daquilo que não se vê.
Se você pega, por exemplo, a gratidão, o que é a gratidão e o que é fé? Na oração. Na oração, gratidão é quando você agradece a Deus depois que Deus fez o que você pediu. Então você rezou, pediu algo a Deus, Deus te deu. Você vai e agradece. Isso é gratidão. Fé é você agradecer antes de receber. Você foi, pediu a Deus em oração, ainda não veio, mas você sabe que virá e de antemão você agradece. Isso é fé. Nós não somos movidos apenas pela gratidão. Eu sou imensamente grato a Deus. Se tem alguém que deve a Deus gratidão, sou eu. Que sempre recebi das mãos dele muito mais do que eu mereço. Mas eu lhe digo, o que me move é a fé. Eu aprendi a acreditar sem ter recebido. E isso não é um privilégio meu. Eu aprendi isso aqui dentro dessa comunidade, com tantas pessoas com as quais eu convivo, com este homem que é realmente um mestre para nós nestas matérias, que é o Monsenhor Jonas Abib. É mestre porque repassa o que aprendeu de Jesus. O que recebemos dele não é próprio do Monsenhor Jonas. É próprio de Deus. A gente aprende porque olha para ele que vai vivendo aí primeiro do que nós essa experiência que Jesus quer para todos nós. Mas a gente vai sendo movido por acreditar antes de receber. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você precisa acreditar nas coisas boas que virão e elas virão. E você verá, mas você precisa acreditar, porque converter-se a Deus é acreditar antes de receber. E o Espírito Santo pessoalmente se incumbirá de conduzir você. E ele vai falando no íntimo da gente. Sabe, uma hora ele nos dá uma inspiração, outra hora ele ilumina a nossa escolha. Você está ali rezando e vem o Espírito Santo e fala com você na hora da oração. Ou às vezes nem é na hora da oração assim particular, né? Fechada entre quatro paredes. Quantas vezes eu estava atrás do volante do carro dirigindo e Deus me inspirava. Tomando banho. E Deus me inspirava. No meio de um aconselhamento, e Deus me inspirava. Às vezes tinha até que pedir desculpa para a pessoa que eu estava falando. Eu estou ali conversando, rezando dentro de mim para Deus me dar uma palavra para aquela pessoa. E pela abertura do meu coração, Deus não dá uma palavra só para ela, dava para mim também. Às vezes eu pedia assim, Gil, dá licença só um pouquinho. Tomava nota ali rapidinho. Para não esquecer, porque até o que Deus nos inspira, a gente também esquece se não cuidar. Então anotava. E naquela hora, cuidando dos outros, Deus cuidava de mim. E tentando orientar os outros, Deus me orientava a mim. Então veja, Deus fala ao coração da gente. Fala ao nosso coração, nos dando boas inspirações, iluminando as nossas escolhas, acendendo dentro de nós a presença de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, a experiência mais frequente que a gente faz é que Deus gosta de nos falar pela palavra dele. Se você quer ouvir o Senhor falando com você, faça sempre o que nós estamos fazendo aqui neste momento de oração. Se ponha diante da palavra de Deus. A partir da palavra de Deus, procure escutar o Senhor, que nesta manhã está nos dizendo: se você se voltar a mim, e se você ficar na minha presença, tenha paz no seu coração. Porque você será como a minha boca. E estas pessoas não resistirão ao que eu falarei através de você. Elas virão com você. E você não se desviará com elas. E eu farei que você seja para estas pessoas como um muro forte de bronze. Vão guerrear contra ti? Vão. Vão te combater porque não te compreende? Te combaterão. Serão resistentes a você? Muitas vezes estas pessoas te resistirão. Mas veja,
elas não te vencerão, porque eu estarei contigo para te salvar e te livrar das mãos do malvado, das mãos do maligno eu te livrarei, das suas garras eu te libertarei. Como? Conduzindo-nos pelo poder do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo, ele é diferente dos outros. Uma mulher cheia do Espírito Santo é diferente das outras. Porque Deus dá a ela, Deus dá a ele sensibilidade para as coisas espirituais e capacidade de julgamento. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder. Eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito. Eleve os seus braços, quero estar bem cheio. Vai desejando isso. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar, pois eu quero receber o poder